Olá, gente! Mais uma vez aí, tá? Com o testemunho para vocês das experiências aí, né? Do poder de Deus. Não deixa de ser hoje o que eu vou contar para vocês uma experiência, né? Com a misericórdia, com a grandiosidade desse Deus na nossa vida. Eu vou dar uma pausa sobre os testemunhos de que eu não ouvi, mas eu vivi, para mim tá contando para vocês a pedido, a apelo de um dos membros, né, de uma das pessoas principal dessa história. Então eu vou estar contando para vocês hoje como eu confessei Jesus, como eu fui até a Ele. E aí eu posso dizer para vocês, foi por amor? Não. Foi pela dor? Sim. Foi com muita dor. E vocês aí que ainda não confessou esse Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, confessa esse Jesus agora. Aonde você estiver ouvindo esse vídeo, você pode estar confessando esse Deus. Se você está esperando alguma coisa acontecer para depois você servir esse Deus, não deixa isso acontecer, porque pode ser muito tarde. Confessa ele o mais rápido que você pode. Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara. Ela diz, quem não vai por amor, vai pela dor. E aí você vai também perguntar, você teve chance de ir por amor? Por que você então foi pela dor? Eu tive sim, eu tive a chance de estar indo pelo amor. Porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, a minha tia é casada com meu tio mais novo, eu não vou citar o nome, né? Que não posso citar o nome. Ela me levava para a igreja, a minha madrinha me levava também para a igreja. E logo depois, de eu já jovenzinha, eu ia de vez em quando com uma vizinha para a igreja. Então quer dizer, o Espírito Santo de Deus, ele batia na porta do meu coração. Inclusive, uma vez eu já estava grávida já, eu fui com a vizinha fazer uma visita na igreja dela e ela andando comigo dizendo, você ainda não confessou Jesus? Confessa Jesus enquanto você pode, porque é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. E o Senhor diz que não vai por amor, vai pela dor. E o Senhor diz também na palavra dele, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então não deixa para amanhã, porque o amanhã você não sabe, tá bom? Eu vou estar aí pulando aí para vocês, né, saindo fora um pouco do canal, para estar contando para vocês como eu confessei esse Jesus, como eu fui até a Ele. E foi como uma dor muito forte. Mas o Senhor, Ele é bom. O Senhor é grande. A misericórdia dEle dura para sempre. E aí, também vou deixar para vocês que eu nunca fui de comentar esse testemunho. Pelo contrário, é o meu pai espiritual que sempre comenta esse testemunho. E eu não comentava com ninguém esse testemunho, praticamente com ninguém, a não ser que fosse uma coisa muito forte que Deus estava mandando eu comentar e contar essa experiência, como eu rendi aos pés do Senhor Jesus. Talvez membros e membros da minha família, amigos e amigos, nem tem noção disso. Talvez nunca ouviu isso da minha boca. E então eu vou contar para vocês. Eu estava ali grávida de 8 meses da minha filhinha. Ou melhor dizendo, ela não é mais... Para mim, ela sempre vai ser uma filhinha. Ela já é uma mulher, né, de 30 anos. E aí, então, eu estava grávida dela num sábado ali, arrumando casa, toda tranquila, esperando meu esposo. E aí eu tomei banho, né, me cuidei e tô lá esperando meu esposo.
Aí eu sento, eu chego, né, no passeio, no portão e sento ali naquele passeio. E aí eu ouvi, tinha um botequinho, porque antigamente não era muito difícil ter bar, né? Falava mais a palavra botequinho. E como era tão pequenininho o cômodo lá do comércio do moço lá, era um botequinho que a gente expressava para vocês. E eu tô passando a verbalidade correta da época, tá, gente? Não é que eu tô usando a coisa errada aqui, a verbalizar, falava botequim. Então ele estava lá num bar, né, para vocês entenderem melhor agora. Estava num bar na rua da minha casa, bem próximo, não dava para me ver, eu não morava em frente ao bar, mas eu morava próximo. E aí então eu ouvi a voz do meu esposo naquele bar, porque meu esposo, ele era alcoólatra. E então e aí eu ouvi a voz dele, como eu já havia, né, feito tudo e tava ali esperando ele. Então eu resolvi chegar lá na porta do bar. E aí então, quando eu chego na porta do bar, eu me deparei com ele beijando uma vizinha. Era uma vizinha. Essa vizinha, ela morava do lado do bar. E aí eu morava ao contrário do bar, porém mais para trás dele. E então eu me deparei com ele beijando ela, beijando o pescoço dela, falando umas coisas lá para ela que eu nem me lembro mais. E aí eu fiquei cega, né? Vocês que é mulher aí, você sabe que a gente fica cega de ciúme, né? A gente vai adquirindo experiência a cada ano, que o ciúme ele não vale a pena, que o ciúme ele não leva ninguém a nada, que o ciúme é uma coisa assim, sem sentido, né? Uma coisa que o sentido dele na nossa vida é só para destruição. E que a gente tem que ir valorizando a nós mesmos a cada dia, e aí a gente passa a não ter mais ciúme. E então, mas eu era imatura, grávida, sensível. E aí então, quando eu vi aquilo, para mim foi o fim. Aí o mundo, ele desabou na minha cabeça. Porque eu já tinha visto aquela cena também antes. Não foi a primeira vez, mas é porque já tinha, assim, eu passei ali a gravidez toda vendo aquilo. Só que naquele dia, eu acho que por ser a vizinha, né, talvez seja o fato de eu ter ficado mais sensível, mais abalada. E então eu voltei para casa e eu gritei com ele e falei que eu ia embora. Eu falei assim, eu vou embora da sua vida, você não vai ver nunca mais. E você não vai ver o seu filho nunca mais, porque na época eu fiz a ultrassom e não parecia o que tava, se eu tava grávida de menina ou menino, se era sexo masculino ou feminino, então eu não sabia. E então eu tava ali grávida da minha filha e falei pra ele, você não vai ver seu filho, né, que a gente usa a expressão masculina. E então eu peguei e saí dali mesmo, aonde eu tava. Eu não entrei dentro de casa, eu não peguei roupa, eu não troquei de roupa, eu não fiz mais nada. Eu dali mesmo eu tava, eu subi um morro enorme que a gente morava nessa rua, eu subi um morro, depois virei à direita, à esquerda e desci, depois virei à direita e fui andando. E essa rua aonde eu desci e virei à direita, ela era mato. Na época, quem conhece o conjunto Nova Pampulha, né, aonde eu moro, no caso, todo mundo sabe a distância que né, a distância que e eu fui andando. E ali só tinha mato. Eu olhava para um lado, gente, era mato. Eu olhava para o outro, era mato. E
E como eu tinha muito medo de escuro e medo de mato, e parece que naquele dia eu não tinha medo de nada. Eu não tinha medo de nada. Eu só chorava e eu andando e chorando com aquele bebê na minha barriga. E com barrigão mesmo. E aí eu ia andando naquela rua que parece que nunca mais tinha fim. E só andando com o pensamento de ir para esse conjunto Nova Pampulha, para estar chegando ali, batendo na casa de alguém, pedindo ajuda, para mim ficar ali até a minha bebê nascer, para mim ver o que eu ia fazer com a minha bebê, se alguém podia ajudar eu com ela e juntas cuidar da gente e eu trabalhar para a pessoa. Era os meus pensamentos. Ou se caso aquilo não acontecesse, eu ia virar uma mendiga, porque dormir na rua ou passar fome não era muita surpresa para mim. E a dor aquela dor, ela era muito grande. Ela era tão grande que se isso acontecesse, seria o meu consolo. Ficar ali sozinha com um bebê no meio da rua. E aí então eu continuei andando. E aí, naquela escuridão que eu não enxergava direito nem o chão, eu olhava para cima, eu me lembro que a lua clareava ali um pouco. E então eu comecei a ver luzes, casas, e eu fui prosseguindo na mesma rua. Quando eu olho assim para minha direita, eu vejo muitas luzes que tinha moradores. E tinha um eco de oração, de louvor. E daí a pouco era só louvor e eu ouvia aquele eco, eu ia ouvindo aquele eco e eu falava, tem crente aqui, tem crente, eu vou achar esses crentes, eu vou procurar esses crentes, porque esses crentes, eles vão me ajudar sim. E aí então, eu continuei andando e o eco foi aumentando, e aí de repente eu percebi que mais para frente à minha direita tinha uma rua que descia, uma rua forte que descia, e eu percebia que o eco vinha daquele lado, e eu pensei, vou descer essa rua que eu vou descer. E aí então eu desci aquela rua. E fui descendo e fui ouvindo louvor, e pregação, e eu fui ouvindo tudo aquilo. E aí ficava mais forte, mais lícido, e eu ia como um cachorro que ia pelo faro, né? O cachorro, ele vai pelo faro. Eu ia pelo som, né? Pelo som que vinha aos meus ouvidos, eu ia encontrando aquele lugar. Porque o meu propósito era encontrar aqueles crentes para ver se eles me ajudavam, se eles me levassem para casa deles e deixassem eu ganhar minha bebê, né, o meu bebê, e ali me ajudasse eu trabalhasse para eles ajudar eu a cuidar do meu bebê. Era isso que eram meus pensamentos. E de repente, na mesma hora que eu pensava isso, eu pensava dessa forma: não, eles vão querer me devolver para minha casa. Eles vão querer que eu volte pro meu marido e eu não volto para ele nunca mais. Eu não volto para ele. E na mesma hora que eu pensava uma coisa, eu pensava outra, mas eu continuava andando. E aí então, eu entrei, consegui, né, depois de uma descida forte, aí tinha um alto, uma subida na mesma rua, e eu subi um pouco dessa rua e eu visualizei a igreja
à minha direita também. E eu entrei naquela igreja. Entrei e sentei no último banco que tinha naquela igreja. E então o meu pai espiritual, ele estava pregando. E aí eu olhava para ele assim, eu sentia ódio. Eu sentia tanto ódio dele, como se ele tivesse feito uma coisa muito ruim para mim, como se eu tivesse conhecido ele há muitos anos. E eu não conseguia entender, eu olhava para ele e odiava ele, simplesmente assim. Por isso que muitas vezes eu consigo entender quando alguém olha para mim e já me odeia sem eu fazer nada. Quando as pessoas me perseguem sem eu fazer nada. Eu entendo muito bem isso, porque as trevas, ela não combina com a luz. A palavra do Senhor é muito clara. As trevas odeiam a luz. E então, eu não conseguia entender, eu pensava, gente, que ódio que eu tenho desse homem. Esse homem, eu queria matar ele, eu quero matar ele, eu quero destruir ele. E eu não conseguia entender, eu falava assim, mas eu tô sofrendo com essa abandonada pra rua, e eu não tô entendendo porque que eu tô odiando esse homem. E isso sim eu lembro, E então, aquela hora... eu continuei sentada e ouvindo ele pregar. Daí a pouco ele terminou essa pregação e ele foi orar. E eu lembro, talvez um pouquinho depois da oração, coisa mínima ali depois da oração, aí não me pergunte porque eu não me lembro mais nada. Eu não me lembro nada. Eu só me lembro que eu comecei a passar mal, minhas pernas ficou bamba e eu não conseguia segurar o meu corpo e tudo rodava. E de repente eu não me lembro de mais nada. Parece que eu lembro de barulho de cadeira, talvez quando eu tava caindo. E eu me lembro só disso, eu não me lembro de mais nada. E então, o resto que eu tô contando pra vocês agora, né, até eu acordar, foi passado por ele, que eu sei que é verdade. Ele disse que, né, ele saiu do altar, veio ele e a esposa dele, a minha mãe espiritual também, que eu amo muito, ela veio e ela começou, os dois a orar por mim. Ou melhor dizendo, orar em mim. Eles vieram e oraram em mim. E foi orando, Para quem aí já foi liberto, para quem aí já confessou esse Jesus, sabe que muitos de vocês foram com a vida toda destruída. O diabo queria destruir tudo e o inimigo teve de bater em retirada. E então foi a mesma coisa. E então eles orando e diz eles que eles expulsavam demônios. E o demônio contou tudo para ele. Ele contou tudo, que ele queria me matar, que ele queria matar o meu bebê, que ele que me tirou de casa, que é ele que fazia o meu esposo beber e fazer eu sofrer, que é ele que fazia eu sofrer todas as coisas que eu já sofri na minha vida, e etc. E disse tudo. O diabo que estava ali na minha boca, eu não me lembro de nada, ele falou tudo pro meu pai, para aquele pastor e para a esposa dele. E então diz ele que de repente veio o espírito maligno, o Exu, de surdo e mudo. E aí então diz ele que não sabia como expulsar, porque o diabo, né, o demônio que estava possesso na minha vida, ele não ouvia e nem respondia para manifestar. Então, como ele ia ouvir? Porque só sai pelo sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. E então diz ele que a única alternativa que ele teve, mas a esposa, foi clamar a Deus. E foi clamando a Deus para Deus enviar anjo para repreender aquele demônio. E Deus repreendeu aquele demônio e eu logo acordei. Me lembro quando eu acordei.
estava no chão, isso eu me lembro, que eu acordei no chão com ele e com ela. E umas crianças, dormi no banco, outras sentadas, eu nem... Não tinha criança não. As crianças, parece que alguém tinha levado as crianças para casa. Eu acho que foi isso. Me perdoe, foi uma falha de memória de outra época, devo ser. De alguma coisa lá, né, logo depois. E então, aí ele pegou e foi e disse assim, eu vou te levar para casa. Aonde você mora. E eu pegava e dizia que eu não ia dizer aonde que eu morava. Eu não ia dizer. Eu dizia, não vou dizer onde que eu moro. Ele falou assim, você abandonou seu marido, porque você pegou seu marido no bar com a mulher e tal, e falou tudo. Eu olhei pra cara dele e eu falei, mas como o senhor sabe disso? Quem contou pro senhor? Aí ele falou, não, eu sei, e etc. E ele foi me convencendo, eu falei, eu chorava e olhava pra esposa dele, né? Eu não sei se ela lembra, mas é lógico que eu que vivi isso, eu nunca vou esquecer. E eu dizia pra ela, me leva pra sua casa. E eu tinha ali apenas 20 anos, né? Eu tinha acabado de fazer 20 anos. E eu dizia pra ela, me leva pra sua casa, por favor, eu vou trabalhar pra você, eu vou te ajudar. E quando a minha filha nascer, me ajuda a cuidar dela, eu vou ajudar vocês a cuidar da sua casa, eu vou trabalhar pra vocês, eu não vou cobrar nada. E ela dizia, não, eu não vou levar você eu posso levar você pra minha casa sim, mas até amanhã, porque eu vou deixar você na sua casa, nós vamos levar você pra sua casa. Aí eu dizia, eu não quero voltar pra casa, eu não vou voltar pra ele. E eu chorava muito. Ainda assim eu chorava muito. E aí então ele me colocou numa Brasília branca. Eu posso estar até enganada, né? Porque ele teve essa Brasília branca há muitos anos, mas eu acredito que era uma Brasília branca. E ele me levou para casa. E aí eu mostrei onde que eu morava, de tanto eles conversar comigo, eles me convenceram a voltar para casa. E ali mesmo eles também me perguntaram se eu queria confessar Jesus. Aí eu disse não queria não, queria confessar Jesus ainda não. Sofreu aqui tanto e ainda não queria confessar Jesus. E então, mas no domingo, naquele próximo domingo eu confessei Jesus, né? Isso aconteceu no sábado, um dia depois eu fui para a igreja, né, com a cabeça fria, e chegou lá e eu falei, eu quero esse Jesus. E aí eu confessei esse Jesus. E então, voltando ali, né, no sábado ele me levou para casa, ele mais a esposa. E ele disse, seu esposo tava naquele bar ali? Eu falei, não, ele ainda tá, a voz dele tá lá, ele fala muito alto quando ele está embriagado. E aí ele foi lá, chamou meu esposo, conversou com meu esposo, conversou comigo e me deixou em casa. E disse assim, ó, mãe, eu busco você aqui pra você ir pra igreja, tá bom? É muito longe pra você ir grávida. E é muito perigoso, que é muito mato, é rua deserta, eu busco você pra ir pra igreja. Aí eu falei assim, então tá, aí amanhã eu vou pra igreja. E aí então, o meu esposo, eu entrei pra dentro e esse pastor, né, esse meu pai espiritual, ele conversou muito com meu esposo e pediu meu esposo pra entrar. Aí meu esposo entrou, era como se fosse nada tivesse acontecido, a consciência dele, nem nada dele pesava com aquela atitude dele. E inclusive ele chegou a dizer pro meu pai, né, que naquele dia não era meu pai ainda, mas era um anjo que Deus tinha enviado, o meu pastor, né, não o meu pastor também, mas ele era um pastor, e ele disse para aquele pastor, olha, eu não sei, às vezes eu fico com dó dela, tem hora que eu quero que ela some da minha vida, eu não quero saber dela, nem de ninguém, e eu não importo com nada que eu faço. E aí quando eu tô lúcido, eu penso, eu acho que eu faço muita maldade com ela.
E aí então eu fui na igreja, né? Eles foram embora naquele sábado. Aí chegou no domingo, eu fui pra igreja. Aí quando era na quarta, ele mais a esposa também, eles me buscavam na minha casa. E a gente ia pra igreja, também ia pra uma outra igreja. E aí a gente ia o tempo todo assim, eles me buscavam. E sempre eles me ensinando a palavra, sempre me ensinando como lidar com a situação. Eu falava tanta besteira e dizia, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele, não, você não pode fazer isso. Você tem que fazer isso. Ele me ensinava o bem e eu falava que ia fazer o mal. E ele dizia, não, você não pode. Aí eu falava que ia fazer o mal, que eu não ia obedecer ele. Só que na hora certa eu obedecia ele. Eu falava pra ele assim, quando o meu esposo chegar, eu vou bater nele. Eu vou deixar ele dormir sujo no sofá, vou deixar ele dormir no tapete sujo, eu não vou dar comida pra ele. E aí, então, ele dizia, não, você tem que dar amor pra ele, você tem que dar carinho, você tem que falar que ama ele, você tem que dar comida na boca dele. E você tem que orar por ele, que Jesus vai salvar ele também. Falei, eu vou dar uns murros nele, que é isso que ele tá precisando. E eu ficava muito irritada. De repente, quando meu esposo chegava bêbado, era a semana toda, gente. A semana toda. Semana toda. Antes de eu confessar Jesus, era só sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Quando eu confessei Jesus, aí era segunda a segunda. Gente, segunda a segunda. Era segunda a segunda. E aí, então, ele chegava bêbado e eu ficava com dó dele, dava banho nele, grávida, com banheiro pequenininho, ele caía em cima da minha barriga e eu dando banho nele. E aí eu esquentava comida, eu colocava na boca dele. E deitava às vezes, quando eu não tava aguentando dar banho nele, que ele não aguentava ficar nem um pouquinho em pé, eu colocava ele para deitar na cama, limpa. E eu limpa e ele todo sujo de mecânico. De mecânico, ele sujo de mecânico. Ele sujo de mecânico. E aí então, eu deitava ele ali, abraçava ele e dava amor pra ele. Aí quando era no outro dia, esse pastor chegava, né, na próxima vez que ele me trazia, ia me buscar para ir para a igreja, ele ia aí, irmã. Falou, ele chegou, eu dei banho nele. Eu dei comida para ele. Eu pus ele para dormir sujo na minha cama. Eu dei amor para ele. Aí o meu pastor falava assim, e você disse que não ia me obedecer. Você tá igual aqueles filhos pródigos, aqueles filhos pródigo, né? Que o filho pródigo, ele dizia que não ia fazer e fazia. O filho que dizia que ia fazer, ele não fazia. Então você diz que vai desobedecer e obedece. Então você tá sendo uma filha inteligente, uma filha obediente. Falei assim, amém. E ele sempre ali, aquele casal, sempre ali orando por mim. E dizia, olha, eu levantei de madrugada para orar por você. Olha, eu levantei para orar por você. Todas as vezes que ele chegava por mim, olha, eu levantei a semana toda para orar por você. E então, eles pagavam o preço. E a esposa dele, né, que é minha mãe espiritual, ela ia com outra irmã. Todo sábado, se eu não me engano, eu acho que era todo sábado à tarde, me dá aulas da Bíblia, e orava pela minha vida, e ali eles me adotaram de uma maneira sobrenatural, com um amor grande, né, e obedecendo e honrando aquilo que Deus colocou na mão deles, né, que não era pouca coisa, era uma luta grande, era uma batalha forte, era uma guerra muito grande. E então foi assim, prosseguindo, e eu fui prosseguindo, né, ali, buscando, e Deus falou que ia libertar minha mãe da bebida. Com um mês
depois que eu estava 1 mês e pouco na igreja, Deus libertou minha mãe da bebida. E eu disse, mas e meu esposo? Meu esposo, o Senhor disse, vou salvar também. Só que para Deus salvar, gente, a gente tem que orar. Para Deus salvar, a gente tem que buscar muito. Para Deus fazer prodígios na nossa vida, nós tem que pagar o preço. E aí Deus deixou eu pagar o preço também. Pagar o preço pelo meu esposo. Pela minha mãe ali era um clamor muito grande, com 1 mês e pouco. Mas Deus, ele apressou, igual eu disse para vocês aí nos outros testemunhos, que ele apressou em salvar o meu irmão, ele apressou em tirar a bebida da minha mãe. E aí então é isso. Foi assim que eu conheci Jesus. Desculpa aí pelo vídeo parecendo aí o que apareceu, mas eu não vou tirar não. Deixa ele ser natural do jeito que eu consegui fazer, porque eu sou bem atrapalhada, então eu não sou perfeita. Perfeito é o nosso Deus. E então é isso. E aí foi assim. Foi alguém intercedendo por mim, alguém clamando por mim, alguém prostrando o joelho, perdendo noite de sono pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, é que eu fui salva. É que eu conheci esse Deus e que eu fui liberta e a minha família é liberta. A minha casa é do Senhor, a minha vida é do Senhor, tá bom? Então eu agradeço vocês por assistir esse vídeo. Posta esse vídeo, posta e pede seus amigos para não estar só compartilhando, mas ele está se inscrevendo aí no canal, porque esses vídeos que eu mandei, que eu vou mandar, ele vai servir para salvar muitas almas, tá? Deus abençoe vocês, gente. Tchau! Mais uma vez aí, hein? Eu não ouvi, mas eu vivi.